Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou chamar a Jaqueline aqui. Nós vamos ter uma conversa muito interessante com relação à estratégia, principalmente quem está buscando emprego na área de RH. A Jaqueline, ela vai contar a prática dela, a experiência, o que ela fez para conseguir isso. Vamos lá, vamos chamar aqui, Jaque. Vocês vão ver hoje que coisa sensacional, que estratégia maravilhosa que é a Jaque. Oi, Jaque, tudo bem? Oi, boa noite, Cléia, tudo bem? Um prazer estar aqui com Tudo você, viu? certinho. Admiro muito E- seu trabalho. que legal, Jaque. Deixa eu contar como que eu conheci você, tá? Uhum. Eu frequento muitos grupos de Facebook de RH. E eu estava lá olhando assim, nossa, eu adoro, porque assim, faz parte do meu trabalho, eu gosto de saber o que as pessoas estão fazendo. E o que acontece? Nos grupos de Facebook de RH, é diária a reclamação. Eu não consigo emprego porque não me dão oportunidade, porque as coisas não funcionam. E assim, é direto isso. Ou a pessoa pedindo material, ou a pessoa ela coloca o trabalho da faculdade dela inteiro e ela quer que alguém resolva aquele trabalho da faculdade dela. Então isso é cotidiano. Mas eu sigo para eu conseguir entender qual que é a mentalidade do pessoal que é de RH, que é da área de gestão de pessoas, qual que é a mentalidade. Só que a grande parte é muito assim, ou na queixa, na reclamação, ou querendo que alguém terceirizar o trabalho, a pessoa pega o trabalho e ela quer que alguém faça. Quando eu olhei o teu vídeo, você dizia assim, como que você criou uma estratégia para ser chamada pela empresa? A hora que eu olhei aquilo, eu falei, é isso, é estratégia, é sair da mesmice, tá? E assim, Jaque, para a gente começar, conta um pouquinho da tua história. Nós temos uma hora para conversar, tem bastante assunto. E a tua história é extremamente inspiradora. Então, você comece contando um pouco de você, quem você é, o que você faz, até para a gente conhecer você um pouquinho mais. Tá bom. Bom, primeiramente eu agradeço novamente o convite. Para mim é um prazer estar aqui participando dessa live com você. Ter te conhecido, né? Uma pessoa da mesma cidade que eu, você vê como o mundo é pequeno, né? Esses grupos de RH têm pessoas do Brasil inteiro e eu conheci justamente uma pessoa da mesma cidade que eu. Depois que passar a pandemia, até vamos marcar um cafezinho, né? Pra gente se conhecer pessoalmente. Mas então, Cléia, minha história, tentando contar de maneira resumida, né? Pra gente poder entregar bastante conteúdo de valor aqui pro pessoal. Originalmente, eu sou formada em jornalismo, em comunicação social. Só que desde a época da faculdade, eu sempre tive mais afinidade com a comunicação corporativa, né? Que é a comunicação interna das empresas e também a comunicação externa dessas empresas. Então, embora eu tenha passado por veículos tipo Gazeta do Povo, Tribuna do Paraná, eu nunca quis efetivamente trabalhar como jornalista. Eu queria trabalhar como pessoa da comunicação, pessoa do marketing. Então, toda a minha trajetória foi construída dentro das empresas, atuando muito próxima do RH, porque afinal de contas a comunicação interna, a comunicação corporativa, ela permeia todas as áreas, né? Todos os setores da organização. E principalmente o endomarketing e a comunicação interna, eles são um braço do gestão de pessoas, né? Por mais que as estratégias, enfim, a execução do trabalho esteja no marketing em muitas empresas, a essência é a de gestão de pessoas, porque se tem alguém que cuida das pessoas nas empresas é o RH, né? Então eu sempre tive muito próximo. E aí, de uns 2 anos para cá, eu vivenciei uma experiência profissional que me fez refletir muito sobre o significado do trabalho na minha vida, né? Começou com isso. Eu realmente entendendo o que eu, enquanto profissional, esperava de uma empresa, esperava de um trabalho, esperava das atividades que eu desempenhava, porque eu sempre gostei muito de fazer o que eu fazia. Mas eu tive uma situação específica em uma empresa onde eu passei, tive uma dificuldade com o gestor que eu tinha, e isso me fez repensar a minha vida, né? Minha vida profissional. E aí, nessa época, eu comecei a compartilhar um pouco daquele conhecimento que, a partir de uma autoanálise, eu vinha descobrindo sobre mim e que foram me fazendo ter vários resultados, né, em termos de carreira. Então, inicialmente, a minha empresa ela surgiu como currículo criativo, não era ressignificar, era currículo criativo, onde eu dividia com as pessoas estratégias criativas para você conseguir entrar naquelas empresas que são empresas dos sonhos de qualquer pessoa. Independente se para mim a empresa dos sonhos é uma startup, para você, por exemplo, um banco,
atuar de forma estratégica funciona em ambos os casos, né? Então eu comecei a produzir esse tipo de conteúdo lá no YouTube. Mas aí eu entendi que, para além de você conseguir um emprego, é você entender qual empresa é uma boa empresa para você, né? Em que lugar você realmente deve estar. Então, a minha empresa, ela passou por essa transição de uma empresa que só ajudava a se recolocar para uma empresa que ajuda nessa questão do autoconhecimento, porque não adianta nada você entrar numa empresa que você acha que é uma empresa dos sonhos, e aí você chega lá, essa empresa não tem conexão com seus valores, você vai ficar infeliz, você não vai crescer, você não vai se desenvolver, e muitas vezes você vai ter uma série de conflitos que vão, inclusive, impactar na tua saúde, né? Então, resumidamente, a minha trajetória foi essa. Então, hoje eu atuo focada em ajudar profissionais de RH a conseguirem se desenvolver dentro da sua carreira, né? Da sua carreira no mercado de trabalho, seja em pequenas, médias ou grandes empresas. Poxa vida, muito interessante. E aquela questão que você contou, que eu achei muito interessante, que você criou toda a estratégia, assim. Acho que é bom rever toda essa história, porque assim traz muito da essência e das possibilidades para quem está procurando emprego. E foi inteligentíssima a estratégia que você fez. Dá para contar para a gente, para trazer isso para conseguir entender o que foi feito. Conto sim. Antes de entrar na ação propriamente dita que eu fiz, eu acho que uma coisa bem importante destacar, sim, né? Independente se a pessoa está querendo um emprego como CLT ou como prestadora de serviços, né? No caso, como consultora, ela não tem outro caminho senão agir de maneira estratégica, né? Para você chegar onde você quer chegar, não adianta fazer o arroz com feijão, porque o arroz com feijão todo mundo está fazendo. Então, esse exemplo que eu vou trazer, ele era específico para uma pessoa, no caso eu, que queria entrar numa empresa como de carteira assinada, mas você pode se inspirar, estimular a sua criatividade para que você crie estratégias de abordagem das empresas, né? Eu sei que você ensina muito bem como fazer isso, né, nas suas mentorias, então, se tem algum aluno teu aqui assistindo, eu recomendo que fique muito atento aos desafios que a Cleia passa, porque realmente faz toda a diferença na forma como você aborda aí o teu futuro cliente, tá? Mas, basicamente, foi assim, eu estava numa época, isso muito antes de fundar o Ressignificar e muito antes do projeto do currículo criativo, tá? Eu estava numa empresa onde eu estava com um salário atrasado há 2 meses. E aí, eu gostava muito de trabalhar nessa empresa, tanto é que eu aguentei 2 meses sem salário, porque eu realmente gostava muito dali, era uma empresa pequena, uma agência de marketing digital, e nós éramos muito unidos e nós acreditávamos naquilo que a gente fazia ali dentro da empresa. Só que eu dividia aluguel, eu dividia apartamento com uma amiga. E aí chegou um momento que, financeiramente falando, ficou insustentável, né? Porque realmente eu tinha que ajudar ela a pagar as contas. Mas eu acho que o dia que foi a virada de chave mesmo, porque até então, assim, eu não estava procurando emprego, tá? Eu sabia que minha situação financeira estava difícil, que eu precisava fazer alguma coisa, mas o meu currículo nem atualizado estava. Porque eu realmente estava acreditando que a empresa ia conseguir sair daquela crise. Foi na virada de, se eu não me engano, foi na crise de 2014, que o país foi bem complicadinho ali, enfim, muitas empresas quebrando, e como nós atendíamos outras empresas e elas não nos pagaram, né, essa agência estava mal das pernas. Mas aí, nessa época, eu fazia pós-graduação em marketing. E eu me lembro que eu fiz essa pós-graduação, me inscrevi nela, porque o dono dessa empresa onde eu trabalhava, ele se comprometeu a me dar parte da mensalidade como um benefício, né? Então tem benefício vale transporte, né? Vale alimentação, e nós negociamos que pagar parte da minha faculdade, da minha pós-graduação, seria um benefício. E aí ele se comprometeu e eu fiz a matrícula. Eu só fiz a matrícula porque ele se comprometeu a me ajudar. Então eu achei que a empresa realmente ia cumprir com aquele compromisso, né? Mas aí chegou esse momento, a empresa mal tinha condição de pagar o salário dos funcionários, que dirá me ajudar a pagar minha pós-graduação. E não era barato, né? Na época eu pagava R$600 de mensalidade. É muito dinheiro, se você for ver, né? Não, R$600, você não tem R$600 aqui. Opa, R$600. Então, só que as faculdades, elas não podem impedir o aluno de assistir a aula por ele estar inadimplente, né? Você não pode proibir o aluno de entrar. Então, eu passei, acho que 6 meses, se eu não me engano, frequentando a faculdade sem pagar, com a mensalidade atrasada, a pós-graduação, né? Eu falo faculdade porque é na FAI, que é aqui em Curitiba, e é tanto pós quanto graduação, né? E aí eu me lembro que teve um dia que para mim foi o dia do chega, digamos assim, que realmente eu passei a tomar uma atitude que foi
eu tava saindo e aí na portaria tinha um porteiro, ele era muito simpático, ele era assim, uma pessoa muito querida, ele tava sempre com um sorriso no rosto. E aí eu fui sair e ele, olha, eu até me arrepio de lembrar dessa história, me emociona, porque ele era uma pessoa tão querida e na hora que ele me deu tchau, que ele falou, ai, que bom que você veio, né, até a próxima aula e tal, parece que caiu a minha ficha. Eu falei, gente, será que o fato de vários alunos como eu não pagarem a mensalidade ou pagarem atraso não vai prejudicar essas pessoas que precisam do sustento? Então, assim, eu me senti o pior ser humano do mundo de imaginar a possibilidade de eu estar prejudicando a vida de uma pessoa que era tão simpática, tão carismática, tão querida. Então, eu saí dali chorando. Saí, estava vindo para minha casa, eu voltava para casa até porque eu morava aqui no centro de Curitiba e a faculdade era próxima. E eu fui para casa chorando, eu falei, gente, essa situação não pode mais continuar assim. Tudo bem que a minha amiga está segurando as pontas com o aluguel em casa e tudo mais, mas assim, talvez outras pessoas estejam sendo prejudicadas e eu não quero isso, né? Não é justo. E aí, o que eu pensei? Bom, ok, decidi então que eu preciso mudar de emprego. Eu preciso ir para uma empresa que pague o meu salário, né? Porque da forma como tá trabalhar por amor não funciona, né? E aí, como eu já tinha atuado com recrutamento e seleção, eu sabia que os recrutadores, eles não olham todos os currículos das pessoas, né? Talvez nos primórdios lá eles até conseguissem, mas hoje em dia é impossível, até porque você recebe, quando você abre uma vaga, você recebe mais de 100 currículos por e-mail, né? A maioria das empresas ainda não tem um sistema de automação de recrutamento e seleção, então, assim, impossível. Aí eu pensei, bom, se eu já atuei com recrutamento e seleção e eu sei que nem todo mundo, nem todo currículo é visto, eu preciso de uma estratégia certeira para que o meu currículo pelo menos seja visto. Porque se eu vou passar na entrevista ou não, daí é outro passo, né? Mas eu primeiro preciso que o cara veja que eu existo. E aí eu fiz, eu pensei assim, bom, quero trabalhar numa empresa, além de que pague o salário em dia, que tem a ver com os meus valores, uma empresa bacana. E aí tem uma startup aqui em Curitiba, que hoje ela é muito famosa, só que na época não era, chamada Ebanks. Ebanks é uma plataforma de pagamento que hoje em dia intermedia as transações que as pessoas fazem no Spotify, no Netflix, enfim. Só que nessa época o Ebanks não era tão famoso, mas era uma startup, era super legal. E eu vi que eles tinham uma vaga de comunicação interna, né, lá no Ebanks. O Ebanks não tinha nem 100 funcionários nessa época, hoje ele tem 800, né? Então você vê como deu um salto. E aí eu pensei, eu quero trabalhar nessa empresa, só que eu acho que todo mundo também quer, porque afinal de contas é uma startup, então eu preciso que eles saibam que eu existo, para que daí eu me garanta na entrevista, né? Tipo assim, pelo menos isso eu tinha que fazer. Aí eu passei a pensar, ok, então o que eu faço para ser vista? Daí eu fui no site do Ebanks, eu estudei toda a história do Ebanks, estudei a proposta deles, o propósito, a missão, visão e valores. Eu realmente comecei a pensar assim, se eu fosse eles, o que eu gostaria de ouvir de um candidato? Que eu acho que tem muito a ver com o trabalho que você faz, né? Se você vai prestar consultoria para uma empresa, você tem que falar das dores que essa empresa tem para você conseguir vender o teu serviço para elas, né? Então eu fiz esse mapeamento do que era o Ebanks, tentei entender mais ou menos. E aí eu pensei, bom, a vaga é para comunicação interna. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um currículo em formato de jornal interno. E eu até trouxe aqui para mostrar para vocês o rascunho, porque eu usei essa estratégia algumas vezes. Essa não foi a única, foi a primeira vez que eu fiz. Mas foi muito louco, porque assim, hoje essa estratégia ela evoluiu ao longo dos anos, mas lá naquela época, quando eu tive essa sacada a primeira vez, eu não sabia fazer arte, não fazia nem ideia como que eu ia construir esse jornal, só sei que eu queria, não tinha dinheiro para pagar ninguém, porque eu não tinha nem dinheiro para pagar o aluguel, que dirá para pagar um designer para fazer o trabalho para mim. Aí eu acionei uma conhecida minha, que era designer, e falei, olha, você me ajuda? Porque daí quando eu conseguir esse emprego, e eu tenho certeza que eu vou conseguir, daí eu te pago. Aí eu pago o valor que você quiser, mas me ajuda, pelo amor de Deus. E aí o que eu fiz? Eu não tinha conteúdo para escrever, assim, você não escreve um jornal com todo o teu currículo, não tem tanta informação assim para você escrever, né? E aí eu pensei, bom, eu preciso que essa empresa tenha vontade de me conhecer pessoalmente, então além de trazer as minhas experiências profissionais nesse jornal, eu vou trazer alguns textos de comunicação interna e de comunicação externa, para eles conhecerem a minha história, minha trajetória profissional e o jeito que eu trabalho, né? O meu conteúdo, para eles verem que eu tinha competência para fazer aquilo que eu estava me propondo a fazer. E aí eu conversei com essa amiga, e aí eu tive outra ideia. Eu falei, amiga, eu preciso que você faça
o layout desse jornal ele precisa ter as cores da empresa. E aí eu criei um nome para esse jornal, né? O nome da empresa era Ibanks, e aí o nome do jornal era Por Dentro do Ibanks. Por dentro do Ibanks no sentido assim, por dentro antenado no Ibanks e por dentro no sentido de comunicação interna, né? E aí eu fiz nas cores dele, coloquei a logo dele, né, do Ibanks. E aí eu pensei, bom, preciso... Aí tá, daí ela fez esse layout para mim, teve algumas adaptações, enfim. Aí eu imprimi esse material numa gráfica rápida. Era um jornal, mais ou menos assim, um pouquinho maior que uma folha 4. Ele tinha quase o tamanho de um jornal mesmo. E eu imprimi numa gráfica rápida, que fez em formato sabe papel jornal, papel reciclado? Então, essa gráfica ela imprimiu. E na época eu lembro, eu paguei R$14 na impressão desse jornal. Eu lembro até hoje. Então, assim, R$14 eu tinha, né? Pra pagar. Não conseguia pagar aluguel, mas tinha R$14. Aí eu imprimi esse jornal e falei, bom, eu preciso agora entregar esse jornal lá de uma maneira, assim, surpreendente. Não adianta eu ir lá entregar, porque vai parecer uma pessoa indo entregar um currículo, né? Então, eu preciso surpreender, inclusive, na abordagem que eu vou fazer. Aí eu pensei... Menina! Jaque, só um pouquinho, ó. Tem várias pessoas entrando aqui. Olha a estratégia da Jaque. Ela sem dinheiro, não tinha nem dinheiro para o aluguel. E ela selecionou uma empresa, ela viu o anúncio. E toda a estratégia que ela criou para ganhar visibilidade e ser vista por essa empresa. Gente, que fantástico! E daí, o que você fez, Jaque? Só um parênteses com relação a isso que eu acho que é bem importante destacar, porque eu publiquei esse vídeo que você contou, né, que eu conto dessa estratégia no TikTok, e a repercussão, assim, foi absurda, né? O vídeo viralizou lá no TikTok, eu nem imaginava, porque lá é um lugar de zoeira, não é um lugar de falar sério, né? Mas enfim, e aí uma pessoa falou assim, a ideia é legal, todo esse esforço, mas para trabalhar para os outros. E aí que eu acho que é o que as pessoas não conseguem perceber. Não é questão de trabalhar para os outros, é o que eu queria naquele momento. Se eu quisesse ser consultora daquela empresa, eu ia pensar numa estratégia tão criativa quanto, entendeu? Sim. Então é muito mais do que você ter essa mentalidade pequena, né? Esse mindset fixo de falar, por que eu vou perder meu tempo? Por que eu vou investir dinheiro? Se você não investir tempo, não investir dinheiro, você não vai conquistar aquilo que você quer, né? Então, assim, fechando esse parêntese, eu fiz tudo isso porque eu realmente queria e precisava. Então, eu estava disposta a fazer tudo o que fosse preciso, de maneira lícita, óbvio, né? Para conseguir essa vaga, né? Inicialmente era por uma questão financeira, mas... depois foi por uma questão, tipo assim, de realmente ser algo que eu queria mesmo, né? Que eu tava afim. Então, fecha parênteses. Aí tá, daí eu pensei, então eu preciso ter uma forma de entregar esse material de uma maneira criativa. Aí pensei, fui no LinkedIn dessa empresa, porque hoje em dia, gente, o LinkedIn é tudo na vida de qualquer profissional, sério. O LinkedIn você pode, enfim, tirar... várias fontes dali para você executar o que você precisa, né? Então eu fui lá no LinkedIn e procurei quem era a pessoa que estava à frente do RH do Ibanks nessa época. Descobri o nome dele e falei, pronto, é tudo que eu preciso. Eu sei o endereço da empresa porque está no Google, eu sei quem é o responsável pelo RH porque está no LinkedIn. O que eu vou fazer? Eu vou mandar esse material para ele. Mas eu não posso só mandar esse material, e acho que eu já vou mostrar para vocês o material. Esse aqui, ó. Esse aqui é o mais recente, que foi de 2 anos atrás, tá? Foi a última vez que eu me candidatei dessa forma, porque hoje em dia eu não atuo mais em empresas como funcionária, né? Mas enfim, eu achei legal. Esse aqui é só um rascunho, mas basicamente, ó, esse aqui foi numa época que eu tentei muito entrar na Volvo. Então, se você reparar, ó, o nome é Por Dentro da Volvo. A câmera tá virada, né? Mas, enfim, as cores da Volvo, né? Que são as cores azul, amarela e branca. E esse jornal eu já fiz sozinha, né? Diferente do passado que eu precisei de uma designer, esse aqui eu fiz no Canva, que é um aplicativo gratuito para criação de artes. E aí eu pensei, bom, preciso entregar esse jornal. Deixa eu até mostrar para vocês. Ele não é muito grande, né? Então, ele tem aqui, ó. Aqui nessa primeira página é onde tem as experiências profissionais, de uma maneira bem resumida, né? Aqui nessa outra página, deixa eu só... Tá arriscado assim, porque esse é o rascunho, tá? O original, obviamente, ficou nas empresas, né? Aqui o trabalho voluntário, porque eu achei que mostrar para as empresas que eu era uma profissional ativa também e que tinha essa questão de doação, de servir a uma causa gratuita também era importante. Aqui...
eu coloquei as minhas principais realizações nos lugares onde eu passei, aquelas que realmente eu considero como ações que fizeram a diferença nas empresas, né? Então, coloquei um pouquinho delas aqui também. Sempre sem escrever muito texto. Primeiro porque a pessoa não vai ler, e segundo, porque se você contar tudo aqui no material, pessoalmente você não tem mais o que contar. Então aqui era só para dar um gostinho, né? Então, para eles quererem me chamar para perguntar, menina do céu, o que foi essa ação aqui que você fez na empresa X, né? Menina, e aí, só um pouquinho, Jaque, ó, tem algumas pessoas que entraram agora. Veja uma coisa, gente, a Jaque, ela viu uma vaga que ela ficou interessada e ela se candidatou a essa vaga, ela montou um jornal para se apresentar, tá? Ela foi no LinkedIn, pesquisou o nome da pessoa que era do RH, ela não tinha dinheiro, chamou uma amiga para fazer o designer para ela criou um currículo totalmente diferente. Isso é para quê? Para quem fica reclamando que não tem emprego, que não tem oportunidade, que não tem chance. Estratégia de inteligência. E ela fez o seguinte, ela não ficou pensando nela, eu preciso de emprego. Ela pensou na empresa e naquilo que a empresa faz, nas cores da empresa, o que a empresa tem, como que a empresa é. Jaque, eu estou encantada. A Jaque trouxe ali uma parte do jornal, né? Como que ela fez, para vocês terem ideia do tempo que ela levou. Você veja uma coisa, vamos pensar o seguinte, todo mundo que está aqui, ó, a Carla, o Samuel, a Maria, do Mercado Maninho, o Rodrigues, todas as pessoas que estão aqui são da parte de RH, tá? Imagina o seguinte, se você trabalha no RH e você recebe um currículo desse. Gente, sério, se você chegar na mão, vai chamar essa pessoa ou não vai chamar essa pessoa? Olha, é uma coisa assim, às vezes a pessoa quer ficar fazendo layout do currículo e faz uma coisa que não é tão bonita, não consegue colocar todos os dados. Olha quando você consegue chegar na mente da outra pessoa. Fantástico, Jaque. Pode continuar. Eles chamam nem que seja... Oi, Chilene, bem-vinda. Nem que seja para chamar a pessoa para entrevista para perguntar o que é isso? Tipo, por que você fez isso, garota? Me explica, né? Então, só finalizando aqui, não vou passar por todas as páginas, não tem muitas, tá? São 4 folhas, que dá 8 páginas. E aí, numa parte tinha o conteúdo, né? Porque como era vaga de comunicação interna, para produzir conteúdo para os colaboradores, eu precisava mostrar que eu sabia fazer isso, porque eu tinha experiência com isso, né? E aí, no finalzinho, eu falo um pouco sobre mim, né? Sobre a minha família, sobre a minha trajetória pessoal. Tá, então o jornal não era tão bonito assim, tá, gente? Apesar de ter as cores da empresa, o primeiro não foi tão bonito assim, tá? Mas assim, o que vale é a intenção. Aí eu pensei, preciso entregar esse jornal, ele tem que chegar chegando. Aí o que eu pensei? Preciso fazer uma carta. Porque não adianta eu mandar um negócio desse aqui sem explicar o que é, quem eu sou, o que eu quero, porque eles não vão entender nada, né? Então, de novo, eu voltei em tudo aquilo que eu estudei sobre a empresa, sobre os objetivos que essa empresa tem, por que ela nasceu, e aí eu escrevi à mão, gente, não foi digitando no computador, não peguei frase pronta, eu escrevi, pedi desculpas talvez por ter assustado, né? Desculpa se você se assustou, mas eu realmente queria que você entendesse que as minhas intenções de fazer parte do Ibanks são verdadeiras, né? Eu realmente quero ajudar vocês a fazerem X, Y, Z, que eu sei que é a missão de vocês. Então, eu mesclei as habilidades que eu tenho com os objetivos que eles tinham naquela época, que era, enfim, chegar onde eles queriam chegar, né? E aí eu fiz todo esse material, coloquei a carta escrita à mão, dentro de um papel craft, coloquei junto esse material aqui. E aí, por que eu coloquei dentro de um papel craft? Isso é bem importante, tá? Se alguém for repetir essa estratégia, é bem importante. Se você mandar num envelope que pareça um currículo, talvez alguém barre esse material. Então, você tem que mandar como se fosse uma carta que você está direcionando para alguém da outra empresa. Então, se eu mandar uma carta para a Cleia, da empresa dela, o funcionário dela não vai abrir a carta dela, ele vai entregar para ela, né? Então, eu coloquei essa carta escrita à mão e esse material aqui dentro do envelope. E aí, eu pensei... eu vou levar essa carta lá, só que eu não posso fazer parecer que é um currículo. Então eu fui quase como se eu fosse uma entregadora, tipo um motoboy, assim, sabe? E daí foi meio tenso, porque eu nunca tinha entrado lá dentro, eu não sabia se tinha recepção, se tinha portaria. É num prédio aqui em Curitiba chamado Shopping Itália. Então o Shopping Itália, ele é uma mistura de comércio com empresa. Então eu nem sabia direito, mas eu falei, bom, esse negócio precisa chegar. Aí eu entrei lá com a maior cara de pau, falando que eu tinha uma encomenda, tinha
uma entrega para fulano de tal, né, que era a pessoa específica. Tipo assim, tremi inteira, assim, né? Lá, meu Deus do céu, que louco, Jaqueline, você é louca. Aí, resumindo, eu cheguei antes do expediente, porque eu tinha muito medo de chegar, o cara estar lá. E aí eles chamarem e ele falar, mas eu nem te conheço, o que você veio me entregar? Então eu não podia encontrar com ele, eu queria esse elemento da surpresa. Então eu cheguei, eu lembro que tinha nenhum funcionário naquela hora, que eu cheguei, foi bem cedinho, e aí eu esperei algumas pessoas entrarem, daí eu abordei alguém, falei, viu, tem uma entrega para fulano de tal, será que você pode entregar para ele, por favor? E aí, resumindo a história, o material chegou até ele e ele me chamou para conversar pelo LinkedIn. E aí, nesse caso específico, que foi a primeira vez que eu usei essa estratégia, por que eu não consegui essa vaga? Porque antes de eu mandar o jornal, porque demorou, né? Todo esse processo que eu te falei, levou tipo umas 3 semanas. E aí, internamente, eles optaram por fechar a vaga externa e recrutar entre a própria equipe deles. Então, eu não tinha visto que a vaga tinha fechado, porque, enfim, eu estava focada ali na produção do currículo. E aí, esse gestor de RH me chamou para contar isso. Ele falou, nossa, Jaqueline, eu tô sem palavras para falar, tipo, o que eu senti quando eu recebi o teu material aqui, né? Infelizmente, essa vaga ela foi fechada, a gente achou melhor abrir um recrutamento interno, por ser uma vaga de comunicação interna, de endomarketing, a gente quis prestigiar os nossos colaboradores, mas me passa seu contato, me passa seu endereço, porque eu quero manter contato com você. Então, se um dia a gente tiver outra posição nesse sentido, com certeza a gente vai voltar a conversar. E aí, assim, no primeiro momento, óbvio que você fica frustrado, porque eu investi muito tempo, né? Investi dinheiro, até o dinheiro que eu não tinha para fazer esse material. Mas eu acho que a segunda lição aqui dessa nossa conversa é essa, né? Não foi um tempo perdido, porque essa estratégia eu pude usar ela em outros momentos para daí sim conseguir sucesso, né? Nesse caso, a vaga não foi porque o material era ruim ou porque o meu trabalho não era bom, mas é porque realmente eles mudaram o foco da vaga. E aí, a segunda vez que eu usei essa estratégia para uma outra empresa, e foi muito próximo, tá? Porque eu pensei assim, eu quero muito estar ali, quero muito ser contratada para essa empresa, mas não vou ficar contando só com isso. Então, eu continuei olhando outras vagas, e aquelas que eu achava que valeriam a pena, eu também fiz um material desse aqui. Então, eu fiz para eles, para o Ibanks, e fiz para uma outra empresa, né? Essa segunda empresa que foi a segunda empresa que recebeu esse material. Nessa segunda empresa, eu usei a mesma estratégia, só que era uma empresa maior, que tinha um departamento estruturado de RH, e aí a vaga era para comunicação e marketing, não era comunicação interna. Ainda assim, eu fiz esse material, porque é um material de comunicação, né? Então eu achei que valia a pena. E aí nessa segunda vaga, eu nunca vou esquecer, a hora que eu entrei na sala com a recrutadora, a primeira coisa que ela me perguntou foi: o que é isso aqui? Não para o currículo, mas para a carta que eu escrevi. Ela ficou chocada que eu escrevi uma carta à mão e que eu falava tantas coisas assim que faziam tanto sentido para a empresa. Então ela falou assim, de onde que saiu isso? De onde que veio essa ideia, né? E naquela época, a visão da empresa era se tornar uma das melhores empresas para trabalhar até o ano de 2021. E eu sei como fazer isso, porque afinal de contas eu já atuei em comunicação interna, já atuei com endomarketing, então assim, eu sei como ajudar a empresa a fazer ações e iniciativas que façam com que os funcionários classifiquem ela como uma boa empresa para se trabalhar. Então, se eu sei que a visão da empresa é essa, é isso que eu vou falar para ela. Você quer chegar lá e eu posso te ajudar a chegar lá. Então, a recrutadora ficou chocada com essa carta, né? Mais do que o material em si, o material chamou mais a atenção do setor de marketing, né? Mas a carta chamou muita atenção do pessoal da RH. Então, e aí eu consegui a vaga, né? Tinha candidatos, assim, que na visão deles, talvez tecnicamente, como era uma vaga mais para marketing externo, tecnicamente até pareciam que eram mais qualificados do que eu naquela época, mas eles não conseguiram não me escolher, porque além de eu ter feito essa abordagem, a nossa entrevista foi muito boa. Mas por que a entrevista foi boa? Porque eu conheci a empresa, eu estudei ela, então eu tinha total capacidade de conversar falando coisas que eles gostariam de ouvir com relação a elas, né? Em momento nenhum eu falei que eu estava com aluguel atrasado, que eu estava 2 meses sem receber salário, não. Eu foquei 100% naquilo que eu podia fazer pela empresa. E eu tenho certeza que isso fez toda a diferença na minha contratação, porque até hoje eu sou amiga desse coordenador que fez o processo seletivo que me contratou, né? Ele fala, Jaque, o teu brilho nos olhos
foi o que fez a gente contratar você. Não tinha como ser outra pessoa, né? Então, essa foi a minha história aí para conseguir essas vagas que eu queria muito, né? Uhum. E Jaque, logo quando você começou na empresa, você meio que ficou famosa na empresa, imagino. Porque imagina a moça que fez um jornal, que entregou o jornal. Eu imagino assim que foi uma história que deve ter vazado da empresa, não vazou essa história? Do jeito que você entrou? Vazou. Com certeza, com certeza. E foi muito engraçado porque era uma coisa que dividia opiniões, né? Por um lado, todo mundo queria saber quem que era aquela pessoa criativa, por outro, outras pessoas queriam saber quem que era aquela doida que tinha mandado uma carta para gerente do RH. Tipo, como assim? Né? Só que até no TikTok também um dos comentários foi parecido com isso. Tipo assim, se um homem fizer isso hoje em dia, é capaz dele ser investigado pela Polícia Federal. Daí eu falei, veja, se você for invasivo, né, a estratégia pode até realmente surtir um efeito negativo, mas as informações que eu tinha, elas estavam disponíveis. Eu não mandei a carta na casa da pessoa do RH, né? Eu fiz a carta e mandei na empresa. A única questão é que eu mandei direcionado para uma pessoa específica. Mas quando você manda um currículo, você não manda para uma pessoa específica? Sim. Por e-mail, né? Então, assim, aí então na empresa tinha essas duas coisas, né? Pessoas que tinham curiosidade de saber quem que era criativa e pessoas que tinham curiosidade de saber quem que era essa louca. Mas realmente foi uma história assim que deu muito o que falar por muito tempo. Até tem uma imagem que eu compartilhei uma vez, que é um cara que está segurando uma carteira de trabalho, e aí ele fala assim, viu, para a empresa, né? Empresa, assina aqui, você pode me dar um autógrafo? Né? Tipo, como quem brinca assim, pelo amor de Deus, me contrata. E aí eles brincavam que eu era essa pessoa, né? Que chegava lá com a carteira de trabalho, assim, você gosta de me dar um autógrafo? Mas assim, eu consegui o que eu precisava na época, que era entrar numa empresa, né, onde eu tivesse estabilidade financeira para reconstruir ali a minha parte pessoal, né, que estava comprometida por conta dessa outra empresa. E isso me fez, inclusive, entender outras coisas, né, que aí, enfim, é assunto para uma outra live, mas basicamente, o que eu queria destacar aqui, o terceiro ponto, seria eu sair de uma empresa onde eu não estava recebendo salário e eu fui numa empresa onde eu ia receber o salário certinho. Mas, quando a gente não conhece o que a gente espera de uma empresa, de uma organização, a gente vai dar com a cara na parede. Porque eu fui achando que eu só precisava estar numa empresa que pagasse o meu salário. E depois de algum tempo, eu tive algumas dificuldades nessa empresa, porque os meus valores não estavam alinhados com os valores do meu gestor. Então, eu tive até situações assim de ficar doente mesmo, porque eu comecei a ter uma relação de abuso mesmo, assédio moral, e aí eu precisei fazer essa estratégia de novo, mas dessa vez eu não quis sair para uma empresa onde eu fosse receber salário. Foi aí que eu passei a repensar a minha visão de profissional. O que eu espero de um emprego, o que eu espero da minha carreira, não é só pelo dinheiro, porque eu vivenciei situações de assédio moral horríveis, assim, tipo, graças a Deus, hoje eu já superei isso, mas pra você ter uma ideia, fui até fazer terapia para lidar com isso, sabe? Do meu gestor bater na mesa, gritar comigo e falar assim, você tá querendo me... né, para não falar o palavrão aqui, mas assim, foi bem ruim. Então, além de você ser criativo, ser estratégico, que funciona, você precisa realmente entender o que você espera daquela experiência que você está se sujeitando. Porque se não for algo que vem de encontro ao que você, enquanto ser humano, quer, enquanto você espera, vai dar merda, né? Então, essas duas coisas são bem fundamentais, assim, o autoconhecimento, né? Resumidamente, é o autoconhecimento mesmo. Nossa, que coisa, Jaque. E depois, assim, quando que foi assim a tua saída? O que você fez depois disso? O que você tem trabalhado? Tá, então, depois dessa experiência, que para mim foi uma experiência, assim, inicialmente foi uma experiência traumática, né? Essa dificuldade que eu vivenciei com esse gestor, mas essa experiência me trouxe muito aprendizado, né? A partir da terapia, a partir de exercícios de autoconhecimento que eu comecei a fazer. Então, eu comecei a entender que eu tinha muita coisa para dividir com outros profissionais, né? Muita coisa sobre relacionamento interpessoal, sobre propósito de trabalho, sobre o sentido do trabalho na nossa vida. Então, eu continuei como CLT, né? Eu mudei de empresa,
fui para uma empresa mais alinhada, onde o gestor estava alinhado com os meus valores e, acima de tudo, o gestor me respeitava, né? Exatamente como eu sou. Não era um lugar onde eu era controlada. Nessa outra empresa, para você ter uma ideia, a gente não podia nem falar alto, sabe? Se a gente falasse alto, se a gente desse risada, a gente era tolhido. Então, assim, eram pequenas formas de controle, assim, que tipo, a longo prazo você adoece, não tem outro caminho, né? Então, dessa vez, a minha estratégia, para além de ser vista por uma empresa, era realmente sentir que aquela empresa vinha de conta comigo e conhecer também o gestor. Então, eu prestei bem atenção nesse gestor com quem eu trabalharia, para que eu, enfim, tivesse certeza de que eu estava indo para o caminho certo. E aí, eu mudei de empresa, só que, paralelamente, nasceu o currículo criativo, que foi esse canal onde eu comecei a ensinar as pessoas a como ser estratégicas para conseguir emprego. Só que aí eu entendi, né, ao longo desse processo, que não é só conseguir um emprego, né? Como eu venho falando até aqui. Sim. Muito mais do que conseguir emprego é conseguir um emprego ou um projeto, ou seja o que for, que esteja alinhado com o seu jeito de ser, com seus valores, com o seu propósito. Então, o meu projeto nasceu como currículo criativo. Eu postava conteúdos assim, mas aí ele mudou para ressignificar o trabalho, porque muitos de nós realmente precisa fazer essa ressignificação do que significa o trabalho na nossa vida, né? Por que eu trabalho, o que eu espero do trabalho. E aí nasceu. A minha empresa, efetivamente, deixou de ser um projeto e passou a ser uma empresa. E aí eu continuei atuando nas empresas como prestadora de serviço na área de comunicação e marketing dessas empresas. Mas aqui na internet eu compartilho um pouco desse mindset, né? Dessa forma de pensar que todos os profissionais deveriam ter, para que eles tenham sucesso naquilo que eles esperam. E às vezes o sucesso é um salário melhor, mas às vezes não é um salário melhor. Às vezes o sucesso é você estar numa empresa, por exemplo, que deixa você trabalhar em home office para você ficar mais tempo com a sua família. Ou, para outras pessoas, sucesso é você estar no emprego que você vive viajando, que você conhece várias pessoas. Então, cada um tem um significado de sucesso. E o mais importante é você descobrir qual é o seu, para que aí você encontre empresas que atendam esse objetivo, esse teu propósito, seja financeiro, seja como propósito de vida, né? Então, desde então, eu tenho ajudado profissionais, principalmente funcionários, né, CLT, que têm vontade de se desenvolver na carreira de RH, de se realizar na profissão, porque principalmente profissionais de departamento pessoal são profissionais muito calejados, né? Porque os sistemas do governo são muito arcaicos, CAGED, CEFIP. Isso. Então são profissionais que muitas vezes caem de paraquedas no RH, achando que vão cuidar de pessoas, aí de repente está fazendo uma folha de pagamento que não tem nada a ver. E aí o cara se sujeita àquilo porque precisa do dinheiro, né? A gente também não pode achar que a gente vai viver de propósito, precisa do dinheiro para pagar as contas, mas a pessoa entra num círculo vicioso em que ela fica infeliz, e aí ela acha que ela não pode sair porque ela tem conta para pagar. Então a minha ideia é despertar esses profissionais. Tipo, para tudo, vamos olhar para sua carreira, dá para desenvolver o teu propósito dentro de onde você está? Tá, então vamos traçar as estratégias para fazer isso. Não dá? Então vamos traçar as estratégias para mudar de emprego. O que não dá é para a pessoa ficar infeliz no trabalho que ela tá. Porque eu sou a maior defensora da vida do trabalho. Eu acho que trabalho na nossa vida, ele traz um sentido, uma realização assim que poucas coisas trazem, né? Verdade. Então, o meu objetivo é que os profissionais de RH, eles realmente se encontrem na profissão. Seja como funcionários ou como consultores, né? Uhum. Que é o que você faz muito bem. Jaque, muito, muito linda essa trajetória. Usar a criatividade. O que eu aprendi muito com você hoje, assim, vendo toda a tua história, é assim, na vida a gente tem escolhas, né? Ou fica se queixando, fica reclamando, fica dizendo que não funciona, que não dá certo, e a gente eleva nosso pensamento para isso. Então tem muita questão assim, pensamento positivo, pensamento negativo, porque isso não existe, isso existe. Hoje a neurociência já comprovou que sim, tá? Porque o que acontece? O pensamento negativo é cortisol, é estresse, é cansaço. O que acontece? A visão fica deficitária, a cabeça fica... Você não consegue achar soluções. Quando você começa a pensar muito, por quê? Começa a pensar coisa negativa, começa a sentir, né, ansiedade, tensão. Qual que é a tua ação?
a ação qual que é? A pessoa levanta mais tarde, a pessoa fica mais horas nas redes sociais. Você veja uma coisa, qual que é um dos maiores distraidores hoje são as redes sociais. Por quê? Às vezes você fica, por exemplo, assim, TikTok, né? TikTok, se senta na frente do TikTok, você consegue ficar 1 hora no TikTok sem sentir que você está 1 hora lá dentro. Tá? Então, assim, o que a pessoa faz? Ou ela deixa de produzir e ela dorme mais, ela é mais agressiva com a família, ou ela meio que morre por dentro, né, com pensamento negativo. E a pessoa não consegue achar solução. Por quê? Ela fica fazendo um círculo vicioso, de pensamento. Ou, ao contrário, a pessoa quando ela diz assim, opa, calma, chega desse círculo vicioso, o que eu vou fazer agora? Eu vou mudar o meu sentimento, é difícil mudar sentimento. Por que é difícil mudar sentimento? Porque você sente isso, bate aqui. Quando você começa a reestruturar teu pensamento e falar assim, opa, o que tem, o que está acontecendo, quais são as possibilidades? Você veja uma coisa, hoje a Jaque contou aqui, ela sem dinheiro para o aluguel, né? Totalmente assim, quando a gente vê aquela pirâmide Maslow lá, ela estava aqui embaixo, na segurança dela, na parte fisiológica, na parte de segurança, totalmente instável. A pessoa, quando ela está nessa base da pirâmide aqui embaixo, gente, ela não consegue pensar, ela não consegue raciocinar, tá? É luz, é água, é telefone, é falta de condição e mais. Família cobrando. Nossa, mas uma moça tão inteligente, por que não conseguiu emprego ainda? Mas deve ter alguma coisa errada. A sociedade, gente, ela pressiona, tá? Qual que é uma das questões mais difíceis para a pessoa hoje? Quando você pergunta, daí o que você faz, o que você trabalha? Gente, o brasileiro, cada cultura tem um estilo, tá? O brasileiro, o que ele faz? Quando ele chega perto do outro, ele pergunta assim, qual que é o teu nome? E a pessoa fala. Ele fala, você faz o quê? Você trabalha com o quê? A segunda pergunta que o brasileiro faz é com o que você trabalha, tá? Por quê? Nós damos uma importância muito grande para o trabalho, porque pelo trabalho que a pessoa faz, a gente consegue medir um monte de coisa. A gente consegue medir qual que é o nível social da pessoa, qual que é o nível de escolaridade, a gente consegue medir se a pessoa ela está, se ela tem condições de similaridade para manter contato. Então, para a gente, é uma referência. Tem países que perguntam a idade, tem países que, por exemplo, perguntam salário. A pessoa começa a conversar e pergunta, quanto que você ganha? Tá? Aqui no Brasil, a gente não pode fazer isso, não se faz isso de perguntar salário. Então, cada cultura, ela é diferente. Por quê, gente? Trabalho, para a gente, é algo muito importante. O que acontece hoje? Quem não está trabalhando, existe a questão financeira, mas existe uma questão social. Até se veja uma coisa, hoje, quem tem dinheiro, filho de dono de empresa que tem dinheiro, mesmo que ele não trabalhe, ele vai para a empresa para ficar fazendo de conta que está trabalhando. Para quê? Para chegar na balada para os amigos e falar, eu trabalho na empresa do meu pai. Tá? Porque se a gente tenha o vínculo no Brasil do trabalho que ele tem essa importância. Então você veja uma coisa, a Jaque, ela tinha 2 caminhos. É porque não funciona, porque esse país, porque eu estudei, porque eu fiz aquilo, e ficar na queixa, na lamúria. Ela não ia conseguir ver solução. O que ela pensou? Poxa vida, eu sou profissional da comunicação, eu tenho um talento, eu tenho que mostrar. Ela fez um jornal, e às vezes assim, até nós estávamos conversando, né, Jaque, do sistema que a gente estuda, do marketing digital, e o Érico Rocha fala muito lá do chega de desculpas, né? O que é chega de desculpas? A hora que você olha e fala assim, acabou, chega de desculpas, para, né? Hashtag chega de desculpas. O que é o chega de desculpas? A hora que você olha para você e fala, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição, mas o que eu tenho? Gente, nós temos a coisa mais valiosa do mundo, que é aqui, ó. A nossa cabeça é a coisa mais valiosa do mundo. Tá? Então a Jaque, sem dinheiro, sem condição, o que ela fez? Ela criou um jornal, ela entrou na empresa, ela viu o nome da pessoa, ela escolheu a empresa. Tá? Ela não foi escolhida pela empresa. Por que eu falo isso? Tá? Qual que é grande? Assim, a Jaque trouxe muito a questão da criatividade, a questão do empreendedorismo. Você veja uma coisa, o empreendedorismo, mesmo sendo colaboradora, tá? É possível que a pessoa acha que empreendedorismo é quando ela tem a empresa dela, e não é, tá? É quando ela cria a empregabilidade. Então, assim... Tem até um termo, né, Cléia, chamado intraempreendedor, né, que é um perfil de profissional cada vez mais buscado pelas empresas, de uma pessoa que realmente tem esse sentimento de dono. Tipo, ela vai fazer de tudo pela empresa, porque aquilo também realiza ela, não é só pelo dinheiro, é por tudo aquilo que aquelas realizações, elas despertam nessa pessoa.
pessoa, que daí tem a ver com essa questão emocional que você estava falando, né? Isso. Então, assim, qual que é a grande lição hoje? Porque, é claro, gente, nós vivenciamos um ano de 2020 extremamente complexo, tá? Nós estamos vivenciando o maior período de ansiedade, de depressão, de síndrome do pânico, de uma pressão que a gente às vezes não consegue entender essa pressão. Digo para você, gente, mesmo eu enquanto psicóloga, sinto isso, passo por isso, vivencio isso como eu nunca senti antes, tá? Porque assim, a gente está num mundo muito instável, o mundo geral de forma instável. Agora, o que acontece? Quando a gente, isso assim, ó, é resolução, tá? É decisão. Qual que é a decisão que eu tomo? A decisão, ou eu embarco por aqui da dificuldade, da lamúria, de ficar vendo jornal, de ficar vendo desgraça, de ficar vendo coisa que não funciona, ou eu embarco para cá e digo assim, eu vou trabalhar o meu pensamento, o meu sentimento e minha ação. Certo? E daí chega de desculpas. Gente, se vê, ó, já que sem dinheiro, tá? Até questão de aluguel ela não tinha, e ela criou jornal, ela criou solução, ela criou um formato, ela criou uma coisa. Então você veja uma coisa, olha a questão da possibilidade de criação, de geração de renda, geração de emprego. Uma outra questão, né, Jaque? Bem importante, assim, eu acompanho muito o LinkedIn, tá? E o que acontece no LinkedIn? Eu sempre digo assim, gente, o algoritmo, as redes sociais, elas mostram pra gente aquilo que a gente quer ver, tá? Eu, Cléia, eu gosto de sapato, gosto de roupa, gosto de curso de marketing, gosto de coach. É o que aparece pra mim, tá? Aparece uma coisa ou outra lá, só para dizer que eu tenho opção de escolha. Se a pessoa entra no LinkedIn e ela fica só, não tem emprego, fica lá se queixando, fica lá reclamando, só o algoritmo só vai levar ela para isso, tá? Então, assim, qual que é a grande questão nossa? Hoje nós temos o maior patrimônio do mundo, nós temos acesso a como se a gente tivesse uma rede Globo nas nossas mãos, tá? Que é o quê? Gente, as redes sociais. Antigamente era muito caro para você aparecer, tá? Antigamente era muito difícil para você conseguir colocar o teu nome, tá? Eu, quando montei a clínica de psicologia, nós vimos assim para colocar na lista telefônica. Gente, era uma fortuna, tá? Naquela época, colocar o teu nome pequenininho na lista telefônica, para quem assim estava começando o trabalho, era coisa assim como se fosse hoje o equivalente, sei lá, a 3 mil, 4 mil reais para você colocar um anúncio de destaque. Tá? Na lista telefônica. Hoje, o que nós estamos fazendo aqui, o Instagram, LinkedIn, Facebook, de graça, de graça. Nós temos a oportunidade de aparecer, a oportunidade de divulgar o nosso trabalho. Então, assim, o que eu sempre passo para as pessoas é a Jaque veio trazer isso de uma forma muito com um exemplo, tá? É escolha na vida. Qual que é a escolha que você está fazendo agora? Ir para o caminho da queixa, da reclamação, da não possibilidade, ou ir para o caminho assim, pucarana, realmente o negócio está ferrado, estou sem dinheiro, não está bem. Qual que é a solução? O que eu vou fazer? Qual que é a grande possibilidade? Hoje, eu até dei uma chamada e vou dar uma chamada de volta numa aluna minha, tá? Ela colocou assim, porque ela é sem experiência, por isso que ela não consegue oportunidade, tá? Não é porque não tem experiência, não é, tá? Não é. É porque não tem produtividade, tá? O que está fazendo? Ela sabe fazer redes sociais, ela é caprichosa, só que o que acontece? Ela não está produzindo aquilo que é necessário. O que é produção, gente? Primeiro se aliar a pessoas que são inteligentes, que têm bons pensamentos e que falam coisas boas. Isso é escolha na vida, tá? A gente pode escolher, tá? Eu posso escolher, vamos por assim. Por que eu escolhi de todas aquelas pessoas que estão lá no Facebook, eu escolhi falar com a Jaque hoje? Porque eu falei, gente, essa menina tem conteúdo, tá? Ela tem expertise. Entrei no Instagram dela, bonito, bastante conteúdo. Eu falei, olha, ela é inteligente, ela sabe se comunicar. Então, assim, eu quero me comunicar, eu quero ter relacionamento, quero ter amizade com pessoas assim. Então, é escolha, tá? Eu pergunto para você que está agora aqui. Qual a escolha que você está fazendo na tua vida? Reclamar, se queixar, dizer que não dá certo, que não vai funcionar? Ou a escolha que você faz na tua vida é se aliar a pessoas que têm bons pensamentos, a pessoas que têm boas iniciativas? Isso é escolha, gente. Até de parceiro, até de relacionamento. Até de marido, até de relacionamento é escolha.
Qual que é a escolha que você está fazendo agora? Agora, tá? Porque nós somos responsáveis pela nossa vida. E nós temos tempo ainda. A gente pode fazer esse 2020 o pior ano da nossa vida, ou a gente pode fazer, de uma certa forma, fazer o melhor ano da nossa vida. Dá tempo ainda. O que você escolhe? O que você escolhe da tua vida agora, nesse momento? Ir pelo caminho da sombra ou ir pelo caminho da luz, ir pelo caminho da ação? Também não adianta ter só pensamento positivo e não agir, né? Não adiantava a Jaque lá, uhul, vou conseguir meu emprego, vai dar certo. Foi pra ação, tá? E foi difícil, né, Jaque? Foi? Opa, com certeza. Foi árduo. Jaque, eu vi também que você fez um projeto para mostrar para as pessoas quais eram os eventos. Eu vi que você colocou lá que hoje tem muito evento, a gente não consegue participar de todos os eventos. Qual que foi a tua ideia dessa? Eu adorei, achei maravilhosa essa ideia. O que foi? A primeira coisa que é uma chamada de atenção, né? Já que você fez uma chamada de atenção na aluna, eu vou fazer uma chamada de atenção também. As pessoas, elas querem mudar de vida, mas elas não querem buscar mais conhecimento para mudar de vida. Então, se você quer aprender uma coisa nova, se você quer pleitear um aumento, se você quer aumentar o valor da tua consultoria, do teu serviço, você precisa ter embasamento teórico, precisa ter conteúdo, você precisa ter informação. Não pode estar numa bolha, né? Achar que você já sabe tudo da sua área. Você não sabe tudo da sua área, e se você achar que você sabe tudo, você vai perder o teu emprego para um robô, né? Em vez de você trazer o robô para dentro para você ir fazer atividades analíticas e sair das atividades mecânicas, alguém vai trazer esse robô e você vai rodar. Então é melhor que você traga essa ideia dentro da empresa e aí você vai desempenhar outras atividades mais estratégicas. Então eu sempre gostei muito de conhecimento, sabe? Eu estou limpando a casa, estou escutando palestra dos mais assuntos diversos, mas principalmente sobre gestão de pessoas e desenvolvimento pessoal e sobre a minha crença pessoal. Então, estou tomando banho, estou escutando palestra, estou escutando vídeo e conteúdos longos, conteúdos densos, porque é aquilo, né? Como você falou muito bem, você falar que não tem tempo é mentira. A gente tem tempo, é que a gente prioriza certas coisas. E aí, se eu sei que eu não tenho tempo de parar e ficar 1 hora assistindo uma palestra ou uma live, eu vou fazer isso enquanto eu estiver fazendo outra coisa, enquanto eu estou fazendo janta, enquanto eu estou tomando banho, enquanto eu estou no banheiro, em vez de ficar no TikTok, fica assistindo palestra, né? E aí, eu sempre fiz isso por mim, eu sempre busquei conhecimento. E como eu atuo nesse mercado de RH, eu preciso entender o que está acontecendo no mercado de RH, quais são as novidades, quais são as tendências. E eu já tenho essa rotina, esse hábito de buscar todos os eventos gratuitos que estão acontecendo. Agora com a pandemia, os eventos são online, então facilitou muito a vida, né? Porque antes eu ia até os eventos aqui em Curitiba, agora eu participo online. E geralmente eu participo de eventos gratuitos, né? Porque tem uma verba destinada para capacitação, mas assim, tem muito conteúdo gratuito, por que eu não vou aproveitar? Então eu sempre fiz esse acompanhamento do que o mercado está oferecendo de capacitação gratuita para as pessoas. Fiz isso para mim. E aí eu comecei a perceber que, tipo, as pessoas não fazem isso, né? A pessoa não faz. E aí uma forma de estimulá-las a fazer é dividir essa lista que eu faço para mim, dos eventos semanais, dividir com essas pessoas que querem saber quais eventos gratuitos vão acontecer naquela semana. É óbvio, você não precisa participar de todos, mas olha na lista e fala, bom, eu atuo com recrutamento e seleção, então eu vou focar nesse evento aqui. O evento vai ser bem na hora que eu estou trabalhando, eu não posso assistir. Salva o link desse evento, se inscreve para você receber a gravação depois. Então, esse projeto é um projeto onde eu compartilho com as pessoas a listagem semanal de eventos, eu mando por e-mail essa lista, ou as pessoas também podem acompanhar no Telegram. O Telegram é bem melhor porque fica salvo, né, o histórico. Então, vamos supor que você está de bobeira hoje em casa e fala, opa, deixa eu ver a listinha dos eventos que passaram para ver se tem algum que me interessa. Então, eu compartilho tanto no Telegram quanto no e-mail para essas pessoas que têm interesse essa listagem de eventos gratuitos. Alguns eventos, inclusive, com certificado, sabe? Então, não tem desculpa para falar que eu não me capacito porque eu não tenho tempo. Assiste quando toma banho. Eu não me capacito porque eu não tenho dinheiro. É gratuito. Então, assim, zero desculpas, tá? Eu tô oferecendo isso para todo mundo que quer vir junto comigo nesse movimento de realmente se desenvolver, né, profissionalmente. E é isso que você faz também, né, Cleia? Eu vejo que você tem esse movimento de tirar as pessoas desse arroz com feijão, porque no Brasil é aquilo também, né? Um pouquinho a mais que você faz do que a média, você já consegue resultados extraordinários. Então, os desafios que você propõe nos seus grupos é aquele pouquinho a mais que o profissional, o consultor de RH precisa fazer para ele conseguir aquela consultoria
que ele não conseguiria se ele não desse esse passo que você ensina, né? Então, quem quiser até entrar nesse grupo do Telegram ou receber por e-mail a Legal. listagem, entra lá no site ressignificarotrabalho.com.br que dá para se inscrever por lá. Uhum. Nossa, lindíssimo esse teu projeto. É muito verdadeiro isso. E assim, o que eu vejo que é bem importante de resgatar aqui, né, Jaque? É o chega de desculpas, tá? Porque assim, a coisa mais fácil do mundo é quando te dá desculpa. Sabe por quê? Porque é aceitável, né? Quando você fala pra pessoa assim, eu não faço... Ó, por exemplo, se a Letícia tá aqui, tá? A Letícia e a Andressa, a Andressa não entrou. A Letícia, ela acorda às 6h30 da manhã para gravar vídeo, porque ela tem filho, tá? E a menina dela, assim, gosta de conversar, gosta de ficar com ela. É uma menina, assim, que ela adora falar, adora ficar junto com a Letícia. Então, assim, a Andressa tem filho e a Letícia tem filho. Elas estão, assim, madrugando para conseguir fazer o conteúdo delas, para conseguir produzir o material delas, para conseguir fazer, gerar autoridade e gerar, lógico, vendas com isso do trabalho que elas estão fazendo. Então, assim, o que eu digo? A vida chega de desculpas, né? O que é chega de desculpas? Olhar para você e falar assim, o que eu estou nesse momento justificando e dando desculpa? Porque se a sociedade aceita desculpa, né? Vamos pôr assim, se a Letícia chegar e falar assim, a Letícia ou a Andressa, a Carla também, né, tem filho, a Fernanda também tem, chegar e falar assim, sabe o que é? Eu não consigo emprego porque eu não tenho filho. Sabe o que é? Eu não consigo porque eu não tenho tal formação ainda. A sociedade fala, realmente, é verdade, você não consegue porque você não tem isso. Dar desculpas é fácil. Cair na vitimização é fácil. Até o Karnal, né, ele tem um vídeo que é fantástico, né, que ele fala assim, conte para uma pessoa que você está na desgraça, que você está mal. Você vai ver a quantidade de gente que chove para aquilo. Por quê, gente? Vitimização é legal, tá? É legal porque a pessoa começa a contar. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição, eu tenho filho pequeno, eu não sei o quê. Todo mundo se une na desgraça e todo mundo se une na vitimização, que é gostosinho ficar falando mal, é gostosinho ficar na vitimização. Por quê? Porque você fica na vitimização e você não precisa agir. Tá? E você tem uma desculpa social. E daí as pessoas falam, realmente, coitado, não conseguiu ainda, porque não teve oportunidade. Tá? Agora, você sair do papel de vítima e você ser autor da tua história, exige, gente, exige. Exige, às vezes, acordar mais cedo, exige, às vezes, passar a madrugada trabalhando, exige estudar, exige pagar cursos, tá? A Jaque falou agora, eu também tenho que contar para vocês. Gente, a quantidade de cursos que a gente faz, porque o curso gratuito, ele é bom até uma parte, tá? Porque as pessoas, elas vão ceder aquilo gratuitamente, mas se elas cedem uma parte, chega uma hora que você precisa contratar alguém. Por quê? Porque a pessoa vai passar um conteúdo sistemático, tá? Ela vai passar passo a passo. Isso. E agora está muito assim em voga fazer mentoria, né? Que alguém vai te acompanhar, alguém pega na tua mão, alguém mais experiente e faz essa mentoria. Então, assim, o que nós temos que trabalhar aqui agora? O chega de desculpas, tá? Na vida, gente, é normal. Por que você está nesse casamento ainda? Esses dias nós fomos a uma casa de uma pessoa e falou assim que ele se separou da esposa e está morando na mesma casa que a esposa porque está difícil, a situação financeira não tem como separar. Ele fala assim, imagina, e de mal, os dois da mesma casa, de mal, sem se falar, não lembro quantos anos eles estão assim, sei, 3 ou 4 anos. Nossa. Agora, você imagina que seja 3 anos, tá? Você imagina o seguinte, ser 3 anos na mesma casa com uma pessoa, de mal com aquela pessoa, sem se falar, porque tem a questão financeira, tem a questão da casa. Daí você trava a tua vida toda por isso. Isso é desculpa, gente, tá? Isso é desculpa. Quantas mulheres que já decidiram falar não, com filho pequeno, conseguiram sustentar, conseguiram fazer. É lógico que talvez algumas pessoas olhem aqui e digam assim, mas é fácil, porque tal pessoa tem isso, tal pessoa tem aquilo. E veja uma coisa, gente, sucesso é construção, é jornada. Tá? Lógico, quando a gente vê o sucesso da pessoa, vê a pessoa lá no topo, fala assim, mas é claro que conseguiu isso, claro que é fácil. E os tombos que levou, e as dificuldades que passou, e os nãos que levou, tá? Gente, o que a gente leva de não, meu Deus do céu. Até a Jaque contou, né, quando você fez o teu primeiro currículo, você investiu dinheiro, você investiu tempo, você investiu expectativa, a tua primeira iniciativa foi o não. Né, de certa forma. Isso. É frustração, gente.
é frustração. E também, assim, se alegrar com as conquistas. A Carla, que está aqui, a Carla Barbosa, ela fez um trabalho lindo no Facebook que ela colocou da gratidão. Ela colocou lá os dias da gratidão, e dela colocou lá, primeiro dia, gratidão, e colocou uma frase. Tão lindo isso, e tem que resgatar. Eu sei que agora, com esse monte de coach no mercado, virou assim, gratidão, gratidão, e virou palavra da moda, né? Só que a neurociência comprova, tá? Pessoas gratas, elas têm mais acesso à felicidade e elas têm mais sucesso. Por quê? A gratidão é assim, olha que interessante como que funciona a gratidão. Por exemplo, assim, se eu estou aqui agora, sem emprego, sem trabalho, sem condição financeira, e eu fico, ai, que droga, porque eu não tenho emprego, porque eu não tenho isso, a minha cabeça, ela fica nublada, ela se nubla, que eu não consigo ver solução. Se eu penso assim, nossa, gratidão porque eu tenho uma casa, gratidão porque eu tenho comida, gratidão porque eu tenho a minha família, gratidão, gratidão. A gratidão, ela vai abrindo o teu centro de energia, teu centro de atenção, para elevação, tá? Elevação de ocitocina, de endorfina, de todas as coisas boas aquilo. Oração é uma coisa boa, tá? Por que a oração era tão poderosa? A oração é poderosa por isso, porque a oração te conecta com algo maior, te conecta com algo do bem. Numa oração você nunca vai xingar, tá? Você nunca vai orar assim, ai, que droga, que não sei o quê, que difícil que tá. Nenhuma oração assim. Qual que é a oração? Nossa, que bom que eu tenho isso. Senhor, me ajuda nesse caminho para que eu continue, né? Que eu tenha essa força, e começa a fazer essa oração nesse sentido. Então, assim, qual que é a grande chamada hoje para nós? Deixa eu só te interromper, deixa eu claro. só dividir um exemplo sobre isso que você está falando, que eu me lembrei agora. Nessa segunda experiência que eu tive, né, de ter vivenciado um relacionamento abusivo por parte do gestor, no sentido de assédio moral, eu tinha um sentimento muito ruim. Esse sentimento ruim que me fez querer sair dali. Mas aí eu fui estudar, fui entender o poder mesmo da atração, da vibração, e eu entendi que se eu fosse buscar emprego com esse sentimento ruim das coisas que eu estava vivenciando ali, não ia dar certo. Eu ia atrair coisas tão ruins quanto, ou ia ser um processo muito mais doloroso do que já estava sendo. Então, isso que você falou da gratidão, me lembrei, assim, perfeitamente que eu fiz um exercício muito grande de alguns dias de gratidão. Eu escrevi, de novo, né, escrever carta, porque a cura, ela vem por meio da palavra falada e também da palavra escrita. Então, eu estava com muita mágoa dessa empresa onde eu estava, não pela empresa, mas pelo setor onde eu trabalhava. E aí, o que eu pensei? Gente, eu não tenho nada de bom para falar desse lugar. Esse lugar me adoeceu. Mas aí eu fiz esse esforço de começar a lembrar de todas as coisas que eu consegui a partir desse emprego, que foi ruim, foi, mas ele me proporcionou várias coisas, inclusive pagar as contas que estavam atrasadas e me ajudar, por exemplo, a pagar a pós-graduação, finalizar, né, os estudos que eu precisava finalizar. E aí, quando eu comecei a escrever no papel, eu chorava, assim, chorava, porque eu fui lembrando quantas coisas boas, e aí eu fui tomado de um sentimento totalmente diferente daquele primeiro sentimento, e aí foi com esse sentimento que eu fui para a próxima jornada. E eu lembro perfeitamente, assim, eu levei 7 dias para conseguir um emprego novo. Juro pra você. Olha. A partir desse exercício de autoconhecimento, né, de gratidão mesmo, de não desejar sair dali porque uma pessoa é horrível, mas porque eu não cabia mais naquele espaço, mas tudo bem, era grata pelas coisas materiais que aquele ambiente me trouxe. Mas hoje eu tenho plena convicção que esse exercício de gratidão que eu fiz, ele fez toda a diferença. Eu não teria conseguido um lugar tão bom para mim, depois de sair dali, se eu não tivesse feito isso. Então, eu só abri esse parênteses para dar esse meu testemunho, porque realmente faz toda a diferença a gente ser grato. Pode ter acontecido a pior coisa, alguma coisa boa teve. Descobre, lembra quais foram essas coisas, escreve no papel, escreve no bloco de notas do celular e foca nessas coisas para você não carregar esse sentimento com você no próximo desafio, né? Nossa, Jaque, isso que você fala é muito interessante, porque o que eu vejo assim? Quando eu faço entrevista de emprego, às vezes o que você está entrevistando um candidato e você sabe que ele tem o perfil técnico, mas assim, você duvida do perfil comportamental dele, mas é isso.
Tá? Porque ele tem uma mágoa tanto assim, que você pergunta assim, ah, tá, mas você, né, está procurando essa vaga por quê? Qual que é a tua motivação para procurar? A pessoa, ela não consegue, ela quer desabafar, ela quer falar, inclusive tem gente que vem no dia da entrevista e conta esse tipo de coisa. Porque a pessoa, lógico, não teve orientação, porque a pessoa não teve um canal para fazer isso, e lógico, gente, no dia da entrevista não é o canal para fazer isso, tá? É Fala muito em comum. casa para a família, né? Em qualquer lugar, mas não fala na entrevista, não. É muito comum isso, muito comum. Para vocês terem uma ideia, esses dias eu fui para uma empresa que eu fiz um treinamento e lá a dona da empresa e a moça do RH. E ela falou assim, Cleia, nós não vamos ficar com esse colaborador, eles fizeram toda a entrevista, eu fui só para fazer o treinamento, e daí a dona da empresa falou assim, ah, não sei, parece que ele traz assim tá com muito preso ainda a essa empresa anterior dele, tá muito preso a essa empresa anterior. Então assim, o que aconteceu, gente? É perceptível. Então, numa entrevista de emprego, é claro que existe a parte técnica, a parte formal, mas quando a gente faz muito esse trabalho, a gente consegue perceber determinadas questões. Então a gente fala assim, porque a pessoa tem que ter brilho nos olhos. Gente, mas brilho nos olhos, se você tem mágoa, como que você vai ter brilho nos olhos? Ou você tem que ser muito artista para conseguir dissimular muito isso e chegar na hora da entrevista com aquele sorriso, aquele jeito muito animado. Tá? Mas assim, de tudo isso que nós estamos falando, o que nós poderíamos fazer hoje, propondo isso, antes de dormir. Agora, a gente sempre tem um ritual para dormir. Tem, às vezes, pessoas que fazem, né, um pouquinho antes uma oração, ou se desconectam, ou música, ou às vezes celular. Que a gente possa fazer realmente esse exercício de gratidão, sabe? Eu diria assim, até essa gratidão desse ano de 2020, sabe? O que aconteceu esse ano de 2020, assim, que tem gratidão? Quando você vai trazendo isso, lógico, quando a gente registra num papel, o papel ele vai tomando forma física, tá? Quando toma forma física, você consegue materializar isso. Quando materializa isso, o teu cérebro ele consegue se conectar de uma outra forma. Então é isso, sabe? Dá para pegar um papel lá e escrever assim, poxa vida, o que eu tenho gratidão, o que eu tenho de bom? É lógico que às vezes quando você começa a fazer o exercício, o nosso cérebro às vezes ele começa a botar, né? Ele começa, mas não foi tão assim, porque eu tô sem dinheiro, porque eu tô sem não sei o quê, porque a coisa não tá funcionando ainda. Mas olha, eu tenho algumas pessoas que chegaram agora, né? A Jaque, ela contou a história linda dela, tá? O que ela fez das estratégias, mesmo sem dinheiro para aluguel, mesmo sem a condição toda, a criatividade que ela usou para conseguir o emprego dela, para conseguir a oportunidade, hoje onde que ela está. Não é tiragem ter questão assim de falar assim, mas quem já chegou no sucesso parece que é fácil porque você não está aqui na minha pele para saber o que eu estou sentindo. O que eu diria para você? O que você está sentindo agora, nesse momento, é reflexo das tuas escolhas, tá? Porque assim, a gente consegue se sintonizar num sentimento, há raras exceções, gente, quando acontece alguma coisa de um luto muito severo, quando acontece algo assim muito traumático mesmo, tá? Mas é decisão, como a Jaque contou, tá? Ela passou por um assédio moral gravíssimo, tá? E ela conseguiu dar a volta por cima. Como? A empresa ia continuar com o assédio, tá? E talvez continue ainda. Tá? Porque assim, infelizmente, o assediador, ele continua, tá? O assediador, ele não tem ideia do mal que ele faz. Às vezes o assediador é uma pessoa que tem prazer em fazer isso, que gosta, às vezes tem consciência, e parte dos assediadores, gente, eles só têm um jogo de poder muito extremo, que eles querem colocar esse poder a toda força. Para ele não é, para o assediador é porque tem que fazer pressão mesmo, é porque as pessoas só funcionam ali no chicote mesmo. Na cabeça da pessoa, ela acha que ela está fazendo melhor. Às vezes não é nem falha de caráter, tá? Que a gente às vezes pensa assim que a pessoa é falha de caráter. Às vezes não é, às vezes é. Tá? Às vezes é caráter mesmo, e às vezes não é. Às vezes assim, a forma como a pessoa se relaciona. Então assim, que a gente possa hoje repensar o que eu estou fazendo na minha vida e o que eu quero para a minha vida. Você sabe assim, já que um dos momentos mais difíceis para mim agora foi em março, quando todas as minhas consultorias, assim, meus treinamentos foram cancelados, tá? Eu fiquei assim
muito mal, tá? Um dia, um domingo, eu fiquei em casa, assim, extremamente mal. O que me salvou foi a hora que eu cheguei, assim, e peguei meu caderninho do Chega de Desculpas, tá? Acho que você ganhou o teu caderninho do Chega de Desculpas, Ganhei. né? Sim. Assim, o dia que eu olhei para aquele caderninho do Chega de Desculpas e falei, tá aqui, gente, eu tenho conhecimento, tá? Estudo marketing digital, estudo posicionamento, tá aqui a possibilidade. Na segunda-feira, nós lançamos um grupo totalmente voluntário. Nós éramos 10 mulheres que nós ajudávamos os empresários via Zoom. A gente não sabia nem usar o Zoom, tá? A gente foi lá e começou a mexer, acertar, chamar esses empresários. Lá eu conheci uma empresária, comecei a montar meu programa dos 7 dias, deu certo, e agora sim montei a turma de mentoria. Então foi num período assim, extremamente difícil, tá? Poderia ter decaído? Poderia, tá? Que é a tendência nossa humana, gente. Mas a gente resolve, nessa hora, dar esse resgate. Então, o que é a resiliência, que a gente fala tanto, assim, uma das questões assim, mais do momento agora é a questão de ser resiliente. É isso, caiu, chegou lá no fundo do poço, está abaixo do fundo do poço, né? Como que você vai subir? A única forma de você sair do fundo do poço, a única, tá? A única é pensamento, tá? Se eu ganhasse na Mega agora resolvia. Não sei, tá? Dinheiro resolve até dinheiro resolve até uma parte, tá? Porque tem uma Isso. coisa que a única pessoa que pode fazer escolha é você que tá aqui, ó. Que tá aqui, que é a cabeça, tá? A hora que você resolve escolher aqui a ir para um pensamento diferenciado, por quê? O pensamento diferenciado te dá sentimento diferenciado. Sentimento diferenciado te dá ação. Tá? Te dá vontade, te dá perspectiva, o que eu vou fazer, por onde que eu vou. O que é falta de produtividade? Falta de produtividade é a síndrome da cabeça cheia. A pessoa pensa, o pensamento está a mil, não consegue coordenar o pensamento e não consegue fazer nada. A pessoa fica só rodando em círculos. Então, Jaque, assim, eu gostaria de agradecer imensamente você. Aprendi muito, muito. Que história linda que você tem. E feliz demais, né? Que nós somos da mesma cidade de Curitiba. Sim, nossa, total. E eu aqui só ouvindo você, aprendendo tanta coisa também, e principalmente pelo fato de você ser psicóloga, né? Eu ainda estou no comecinho da minha jornada dentro da nova faculdade, agora da formação de psicologia, então poder ouvir uma pessoa com tanta experiência como você, tanta vivência, né? De vida, de mercado, de profissão, nossa, é uma honra. Estou muito feliz. Que a gente possa ter mais momentos como esse também, né? Conversando aqui, Sim. dividindo nossos saberes, né? Com as pessoas, enfim. Sim, sim. Podemos até fazer um lá pro LinkedIn, lá só contando a tua experiência, que eu acho fantástico. Nossa, essa tua experiência aí é maravilhosa. E assim, para a gente fechar, né? Criatividade, sem esse pensamento elevado e sem o sentimento de bem-estar, você não consegue fazer um processo criativo, tá? Lógico, Não mesmo. consegue. Um artista, uma música, vai produzir um quadro, né? Daí tem aqueles quadros lá que são bizarros. Vai produzir uma peça teatral, consegue, tá? Com esse sentimento bizarro você consegue. Agora, processo de criatividade, onde você gere coisas boas, você só vai conseguir quando você eleva teu pensamento. E qual que é a forma mais rápida, gente? Nós temos um mecanismo mais poderoso de ativação, de ativação desse bem-estar, que foi falado aqui, que a Jaque falou, que é gratidão. Tá? Quando você faz esse exercício, ele ativa rapidamente. Então, assim, a pílula mágica de ativação de qualquer situação é gratidão. Nossa, gratidão, gratidão. Mas uma gratidão verdadeira, tá? Porque assim, direciona teu cérebro, porque é impossível você ter gratidão pensando coisa ruim. Nossa, muito obrigada, né? Muita gratidão por ter esse marido meu, mas ele não vale nada. Você não consegue fazer isso, né? Nossa, gratidão porque é assim, mas me ensina a fazer isso. Gratidão por esse líder que foi um líder abusivo, mas ele conseguiu. Oi, Andressa, tudo bem? A gente está falando de você agora, né? A Andressa também. Tem filho, acorda de manhã. Qual que foi o nosso... hoje, qual que foi o nosso grande aprendizado? Que fique. Gratidão, vamos fazer o exercício da gratidão, que isso é grato, né? Quem quiser colocar aí gratidão, pode escrever agora o que é grato.
E o chega de desculpas, né? Chega de desculpas. O que você pode fazer com os recursos que você tem agora, nesse momento? É uma coisa assim que esse exercício, Jaque, eu faço com frequência, tá? Quando eu começo, mas não vai dar certo, porque eu acho que eu não consegui isso ainda, eu acho que eu não tenho esse conhecimento. Eu olho para mim e fico, chega de desculpas, chega de desculpas. Ai, ai. Legal. Porque o tempo que a gente gasta para pensar negativo é o mesmo tempo que a gente gasta para pensar positivo, né? Então vamos pensar positivo porque vamos otimizar o nosso tempo, dá no mesmo. Então por que você vai perder ali, enfim, vai queimar massa cinzenta para pensar coisa que não vai dar certo? Já que vai pensar, então pensa em coisa que vai dar certo, né? Talvez não dê certo da forma como a gente imaginava, mas de alguma maneira vai dar, né? Como a primeira experiência que eu tive de não ter conseguido a oportunidade lá no primeiro emprego, mas depois disso eu aprendi muito mais, enfim, até o visual da coisa ele mudou, né? Então eu aprendi, não precisei mais pagar ninguém para fazer, porque eu aprendi como faz. Hoje em dia eu não atuo mais dessa maneira, mas fico aprendizado, inclusive, para ensinar outras pessoas, né? Enfim, acho que tudo é aprendizado, tudo é válido. Legal. Para quem entrou aqui no final, a Jaque, para conseguir um emprego, gente, ela fez um jornal para a empresa para ela conseguir mostrar o marketing dela, para ela conseguir mostrar a comunicação dela e entrar na empresa. Então vocês podem assistir de volta, porque assim, tem a Letícia, tem a Andressa, tem a Simone, a maioria das pessoas que estão aqui trabalham com recrutamento de seleção. Então falar para o candidato, teria que mostrar esse vídeo da Jaque aqui e falar, olha o que você pode fazer, olha o que você... A Rafa também trabalha com recrutamento de seleção. Então a tua ideia, depois você pode acessar o Instagram da Jaque, tá? E ver que ela coloca um vídeo lá, qual foi a estratégia que ela conseguiu para conseguir esse emprego dela. Então, às vezes a gente fica assim muito no eu não posso, eu não consigo, eu não tenho, fica no não, tá? Quando você fica no não, é claro que as coisas vão por um caminho mais tortuoso. O que é possível? Chega de desculpas. Quem está aqui, muito obrigada, gratidão, Henriette, a Rafa. Quem ficou com a gente até o final, né? Acompanhou esse bate-papo com a gente. Sim, e olha que interessante, todas as pessoas que estão aqui, grande parte são meus alunos, tá? E são pessoas que estão com sucesso agora, que estão conseguindo fazer o seu trabalho, conseguindo se mostrar nas redes sociais, estão conseguindo fazer o gatilho mental da autoridade, e acreditaram nesse projeto e acreditaram nessa ideia. Sim, nós estamos lançando um projeto agora, Jaque, a gente não deu nome para esse projeto ainda. Nós somos quase 30 pessoas em um grupo, e nós vamos criar um projeto social de empregabilidade para o Brasil, tá? Porque assim, a gente quer trabalhar com o candidato, essa mentalidade dele. Então nós temos amanhã reunião 10 horas da manhã, as meninas estão aqui na reunião, amanhã a gente tem reunião 10 horas da manhã, que nós vamos traçar um dos maiores projetos do Brasil em termos de empregabilidade, em termos de currículo, em termos de ajuda para candidato, e vamos fazer um livro também. Nós já conversamos aí, vamos produzir um livro para quem procura emprego. Você tá convidada já aqui para participar desse projeto. Já quero. Na parte de criatividade aí já me inclui, esse capítulo é meu. Porque sabe o que, Jaque? Nós vimos assim, os profissionais que são da área, eles também passam muito tempo no LinkedIn só reclamando e não ensinam o candidato quais são as possibilidades. Tá? Então, assim, o nosso projeto, o nosso projeto é assim, lógico, visibilidade, a gente vai ganhar dinheiro por via da nossa autoridade, vai. Só que mais do que isso, nós vamos mostrar as possibilidades, muito do alto astral, da perspectiva. Se imagina o seguinte, nós vamos começar agora, nós temos nesse grupo aí quase 30 pessoas. Imagina o seguinte, se começando com 30 pessoas, isso vai se espalhando, se espalhando, se espalhando, onde que nós vamos parar com um projeto como esse? Olha, a tua aluna ali, tua mentoranda. Que legal, né? Sim, Isso é gratificante também, né, Cleia? Mas você vê que realmente as pessoas que colocam em prática, porque você pode levar o conhecimento até a pessoa, mas você não tem como obrigá-la a fazer. Então, quando você vê que alguém, além de ter feito, ainda ter resultados como eu não peguei o nome dela aqui. Todos, a Aniette tem resultado. A Aniette, né? Show de bola. Nossa, muito legal.
Então, assim, ó, gente, amanhã, 10 horas da manhã, reunião que nós vamos fazer esse mega projeto para o Brasil, tá? Eu tenho uma moça que eu consegui, que ela é assessora de imprensa, tem uma outra que eu estou vendo, que ela é jornalista, tá? A gente quer, assim, fazer um boom, tá? Disseminar essa ideia. Disseminar essa ideia e trazer essa questão das pessoas podem conseguir emprego, as pessoas podem... Porque assim, gente, emprego, não que falar assim, tem emprego, tá? Mas tem pessoas que elas não estão conseguindo a oportunidade dela porque elas não sabem se mostrar no currículo, elas não sabem, elas não conseguem escrever, elas não conseguem participar de uma entrevista de emprego. Então, assim, não está dando casamento entre aquilo que a empresa precisa e aquilo que a pessoa demonstra. Então, por isso, desse nosso projeto que nós vamos iniciar. Amanhã inicia o nosso projeto. Amanhã nós iniciamos. Não temos nome ainda para o projeto, tá? Ele está na sementinha ainda nascendo. Mas é assim que começa, né? Você vai ver na primeira reunião aí das 30 já vai sair algumas ideias de nome. Sim, sim. Legal. Vou acompanhar de perto esse projeto. Legal. Todo mundo que ficou aqui, gratidão, tá? Que fique gratidão no sentido mais pleno da palavra mesmo, gratidão. E chega de desculpas. O que você está dando desculpa que você não fez ainda e o que você pode fazer que depende de você para começar a fazer agora. Já que, para fingir de finalizar, pode falar algumas palavras. Estou escrevendo aqui, ó, chega de desculpas, hashtag aqui no chat, ó. Isso. Para ficar registrado. Acho que é isso, Cléia, você resumiu bem. Eu acho que a iniciativa resume tudo, seja para ser grato, seja para fazer alguma coisa para mudar a situação. Acho que é a palavra-chave aí da nossa vida, né? Que as pessoas, enfim, principalmente quem acompanhou a live, ou que vai assistir a gravação, que está assistindo a gravação dessa live, que tenha isso bem claro, né? Que tudo depende da gente. Quando a gente era criança, a nossa mãe precisava ir lá e brigar pelas coisas na escola, brigar pelos grupos de amigos. Hoje em dia, se a gente não fizer isso, ninguém vai fazer por nós, né? Então, eu sempre falo muito isso. A gente tem que fazer, se a gente não fizer, ninguém vai fazer pela gente. Então, acho que resume bem isso que você falou, né? Sobre sair dessa cadeira do vitimismo e realmente assumir o degrauzinho ali da iniciativa. E obrigada, viu? Gratidão mesmo por estar aqui com você, por ter te conhecido, amei. Suas alunas, né, suas mentorandas que estão, nossa, dando um show ali, acompanhando, enfim, trazendo resultados que elas possam ser cada vez mais prósperas. Que eu percebo que, apesar de conhecer pouco do seu trabalho, eu já vejo que é um trabalho que traz muito resultado e que é um trabalho que tem propósito, né, que também é muito importante. Obrigada por tudo. Legal, até a próxima. Então. Beijo para vocês, até, pessoal, tudo de bom. Até, tchau, tchau, beijo. Tchau, tchau.